Era Vargas. Vargas assumiu seu poder sendo um dos principais líderes políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. Quando Vargas assumiu o poder, encontrou-se em uma situação delicada entre apoiadores da Revolução de 1930. Queriam acabar com a dependência econômica cafeeira, implantar a educação pública e as leis trabalhistas. No tempo, o governo promulgou uma série de leis trabalhistas, inclusive a jornada de trabalho fixa de 8 horas por dia, como jornada de trabalho fixa de 8 horas por dia, trabalho feminino e infantil, direito à hora extra, pensões, férias, e também foi criado o Ministério do Trabalho. Criou também o INSS para ajuda na Previdência Social. E ele também criou a Previdência Social, no caso. Então, ele criou o Ministério da Educação e iniciou o Sistema Público de Educação Básica. Ele criou o Ministério da Saúde e criou grandes hospitais para na ajuda de doenças endêmicas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Bom, a nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934. Ela garantia as instituições liberais democráticas, mas também continha várias resoluções adotadas durante o governo provisório, como o poder atribuído ao governo federal de interferir nos assuntos sociais e de interferir nos assuntos econômicos. Nessa época, houveram as eleições diretas, ou seja, que era a votação feita pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte, que era como a votação de hoje em dia, mas na época não foi feita pela população, e sim pelos parlamentares, o que foi muito útil para Getúlio Vargas, já que ele tinha a aprovação de grande parte dos parlamentares. Então, logo após a promulgação, ele foi eleito, dando início ao governo constitucional. Já para os grupos reformistas que apoiavam Vargas, a nova Constituição trazia riscos de retorno ao liberalismo, o que poderia trazer um retrocesso para o Brasil, para o regime oligárquico. Bom, como vinha acontecendo na Europa, o Brasil assistia à radicalização de organizações de direita e esquerda que começavam a protagonizar conflitos entre si. Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, no caso, grupos diferentes começaram a brigar entre si por terem diferentes opiniões. Nesse período surgem dois grupos contra Getúlio Vargas, que é a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Bom, esses grupos, por mais que tenham diferenças entre si, ambos se encontravam contra o governo de Quanto à AIB, ela estava sob a liderança de Plínio Salgado, que foi fundada em 1932, a partir da união de diversos grupos políticos e partidários ultranacionalistas e de extrema direita. O movimento foi, em sua origem, fortemente influenciado pelo fascismo europeu. A ANL, ela foi fundada em março de 1935. Foi organizada no Rio de Janeiro e liderada por militares identificados com o movimento tenentista. Ela se caracteriza como uma frente antifascista, da qual participavam organizações femininas, culturais, estudantis, sindicais e de profissionais liberais. Dela também participavam grupos que se opunham a uma nova guerra mundial e que se declaravam anti-imperialismo, que era, no caso da Ação Internacional Brasileira, a AIB, defendia a existência de um partido único, o fim da liberdade de expressão, a eliminação de qualquer oposição, o culto à personalidade do líder, o nacionalismo radical, a recusa à democracia liberal e ao socialismo, o controle do Estado sobre os meios de comunicação, a manutenção das hierarquias sociais, o uso da violência para a imposição de normas e determinações, o combate sem tréguas ao liberalismo, ao comunismo e ao capitalismo financeiro. Os integralistas eram adeptos também aos valores tradicionais da Igreja Católica. A AIB acabou se tornando uma organização paramilitar. Eles andavam todos uniformizados, eles eram até chamados de camisas verdes. Eles desfilavam pelas ruas com estandartes e bandeiras, impressionando a população com sua disciplina, com seus rituais, suas canções, marchas e coreografia.
Em 1933, a AIB organizou-se como um partido político e já nas eleições desse mesmo ano ela tinha muitos votos para a época, contando com 500 mil a 800 mil filiados, que era um número muito grande naquela época, e chegou a eleger 500 vereadores, 20 prefeitos e 4 deputados estaduais. Conforme a AIB foi ganhando popularidade, a ANL começou a ter que viver clandestinamente no Rio de Janeiro. Foi nesse período que o Luiz Carlos Prestes proclamou apoio à Aliança Nacional Libertadora em um manifesto que dizia todo o poder à ANL. O ambiente já era de radicalização política e o crescimento da ANL incomodava o governo, que queria acabar com ela, queria que ela não existisse mais. E a frase do manifesto dele foi associada ao manifesto de Lenin meses antes da Revolução Russa, que era todo o poder aos sovietes. E esse foi o álibi que o governo Vargas precisou, a desculpa que eles precisaram para declarar a ilegalidade da aliança. Dessa forma, em julho de 1935, a ANL deixou de existir. Prestes, então, viu isso como uma oportunidade, viu a extinção da ANL como uma oportunidade de causar uma revolução no Brasil. Por quê? Com a extinção da ANL, os comunistas entenderam que o Vargas se sentia ameaçado pelo movimento comunista. E também eles estavam encurralados, porque o movimento estava perdendo força. Com a extinção da ANL e a perseguição, entre aspas, dos comunistas, o movimento estava perdendo força. Então ele tinha que causar uma revolução, era agora ou nunca, de certa forma. Junto a isso, aconteceu uma rebelião em Natal, na cidade de Natal, no dia 23 de novembro de 1935, dando isso ao início, o início da insurreição comunista de 1935 no Brasil. Essa rebelião ela aconteceu sem conhecimento de Prestes, e ela, no caso, impulsionou ele a também causar uma revolução, tentar uma revolução, de certa forma, no Rio de Janeiro. O movimento, tanto em Natal quanto no Rio, eles acabaram rápido, os comunistas foram derrotados, e o Prestes e muitos outros comunistas foram presos e torturados, né? Esse movimento, no caso, ele tirou muita força do movimento comunista no Brasil, mas ele aumentou muito o poder de Vargas, porque era um medo nacional de que daquilo ali gerou um medo nacional de que os comunistas queriam implantar uma revolução no Brasil. Então aumentou muito o poder político de Vargas. Vargas, então, mais pra frente, ele usa desse medo nacional de que houvesse uma revolução comunista no Brasil, e ele usa também do seu poder político que ele ganhou, né, que ele ascendeu. Ele tinha apoio de elites políticas, ele tinha apoio dos militares, ele tinha apoio dos trabalhadores, porque mesmo que fosse uma jogada política, Vargas sempre sempre beneficiou muito os trabalhadores com as leis trabalhistas, né? Então, ele usou desse poder e de rumores de que os comunistas tinham um plano, que era chamado Plano Cohen, que mais pra frente foi caracterizado como falso, ele não existiu. Ele usou desses rumores do Plano Cohen, que era, teoricamente, dos comunistas invadir o Brasil e causar uma revolução. E aí ele, no caso, dá um golpe de Estado e começa ali a ditadura, que é o governo que a gente chama no período histórico de Estado Novo, que era o governo de Vargas, o Estado Novo, que não diferenciava muito dos outros movimentos totalitários que aconteciam na Europa, como o nazismo, salazarismo, entre outros. Tanto que Vargas começa a implantar várias medidas autoritárias no Brasil, e uma das marcantes, que é marcante em todos os movimentos totalitários que aconteceram nos anos 20 e 30, né? Ele investiu bastante em propaganda, ou seja, ele criou várias formas de enaltecer o próprio governo através de propagandas. E isso, de certa forma, repercutiu até hoje. Ele não queria ser lembrado como um presidente ruim. Então, mesmo sendo um governo autoritário, ele tinha bastante apoio do povo, por conta das propagandas. Ele também criou várias medidas autoritárias também, com foco no desenvolvimento econômico. Na década de 30, o Vargas ele decidiu que ele queria ampliar os industriais. E também ele queria tirar a dependência cafeira do Brasil. Então, assim, ele teve a ideia de criar
a substituição de importação, que basicamente ele ajudava os industriais brasileiros e prejudicava os estrangeiros. Como que ele fazia isso? Ele aumentava as tarifas alfandegárias, ele diminuiu os impostos, ele fez várias coisas para ajudar os industriais brasileiros e prejudicar os estrangeiros. Assim, com a ajuda de investimentos estatais, privados e empréstimos externos, o Brasil ele conseguiu aumentar sua produção industrial. E também isso ocasionou que os industriais eles começaram a confiar no Vargas, porque antes eles não confiavam no governo do Vargas por conta das leis que ele promulgou, que eram leis socialistas e com vários direitos ao trabalhador. E aí, os industriais não gostavam muito disso. Vargas elegeu 4 setores que foram considerados cruciais para o desenvolvimento industrial. E esses setores são o setor da siderúrgica, da mineração, do petróleo e da energia elétrica. E ele criou 3 companhias nacionais. A primeira é a Companhia de Mineração, que é a Companhia do Vale do Rio Doce. A segunda é a Companhia Siderúrgica, que é a Siderúrgica Nacional. E a terceira é a Companhia de Energia Elétrica, que é a Hidrelétrica de São Francisco. Continuando na década de 30, o Vargas ele conseguiu promulgar algumas leis que ajudassem no reconhecimento dos indígenas. E ele aplicou essas leis na Constituição de 1934 e também continuou aplicando essas leis na Constituição de 1937. O primeiro presidente a visitar uma aldeia indígena. Ele também criou a chamada CNPI, que é Centro Nacional de Proteção aos Índios. E a partir de 1938, ele incentivou a Marcha para o Oeste, que basicamente ele queria implantar Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás na vida econômica do país.